Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar do último assunto de biologia celular. Vamos falar do núcleo. O núcleo de uma célula é geralmente único e, na maior parte das vezes, ele ocupa a posição central da célula. O papel principal do núcleo é armazenar a maior parte da informação genética, ou seja, o DNA nuclear. O núcleo controla o metabolismo celular pela transcrição do RNA em RNA mensageiro. E geralmente a forma do núcleo acompanha também a forma da célula. Característica essa que é muito importante para o estudo da histologia. Porém, existem algumas exceções. As células secretoras apresentam núcleo deslocados para um polo, o polo basal. Nas células vegetais, por exemplo, o núcleo é bastante periférico devido à presença de um grande vacúolo. Existem células com dois ou mais núcleos. É o caso, por exemplo, das células hepáticas, que normalmente apresentam dois núcleos, e a fibra muscular estriada esquelética, que possui vários núcleos, sempre periféricos. Essa imagem mostra algumas células hepáticas. Essas células podem ter células com apenas um núcleo, como é o caso dessas, e o caso dessa aqui, um hepatócito que apresenta dois núcleos. Quando uma célula eucariótica não está em período de divisão, dizemos que ela está em intérfase, ou seja, intérfase é o período de vida da célula entre duas divisões sucessivas. O núcleo da célula interfásica é composto por quatro componentes: o envoltório nuclear, também chamado de carioteca, o nucleoplasma, que é uma substância de preenchimento de espaços, a cromatina, que é o material genético da célula, e o nucleolo, local do núcleo onde são fabricados os ribossomos. Essa imagem mostra a estrutura tridimensional de um núcleo celular, mostrando na parte periférica a dupla membrana da carioteca, sendo que em alguns pontos essa dupla membrana é interrompida pela presença dos poros. A cromatina, que aqui está representada em amarelo mais escuro, aderida à membrana interna da carioteca. O nucleoplasma seria essa estrutura amarelada mais clara, que preenche espaços no meio do núcleo. E o nucleolo, que se coloca aí em algumas regiões do núcleo. Se fizermos um corte plano do núcleo celular, ele teria mais ou menos essa característica: a dupla membrana da carioteca, marcando a periferia do núcleo, sendo que a membrana externa da carioteca ela é contígua com as vesículas do retículo endoplasmático rugoso, enquanto a membrana interna da carioteca encontra-se fortemente aderida às fibras da cromatina. E aqui a região do nucleolo. Vamos começar falando um pouquinho de cada um desses quatro componentes. O envoltório nuclear ou a carioteca. O envoltório nuclear é o responsável por separar o núcleo do citoplasma celular. Dessa forma, ele mantém o núcleo como um compartimento distinto, ou seja, um compartimento separado do citoplasma celular. A carioteca é visível apenas ao microscópio eletrônico e ele é constituído por duas unidades de membranas concêntricas que limitam uma cavidade interna. A membrana interna da carioteca está associada a uma rede de filamentos que constitui a membrana nuclear, a lâmina nuclear. A membrana externa tem ribossomos aderidos à sua superfície, a superfície citoplasmática, e apresenta uma continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. Ao redor da membrana externa encontra-se uma rede de filamentos intermediários que fazem parte do citoplasma, que contribuem para a sustentação mecânica e a sustentação do envoltório nuclear.
As membranas do envoltório são lipoproteicas e apresentam aproximadamente 30% de lipídios e 70% de proteínas. O envoltório nuclear não é contínuo, como mostra essa imagem. Em alguns pontos, a fusão da membrana externa com a interna leva ao estabelecimento dos poros, aqui representados em amarelo. O poro, portanto, é um agregado proteico que regula o trânsito de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma celular. Esta imagem mostra o complexo do poro com mais detalhes. Aqui nós podemos ver claramente a membrana externa do envoltório nuclear, que está voltado para o citoplasma celular, e aqui a membrana interna do envoltório nuclear, que está voltada para o núcleo. Essa membrana interna encontra-se aderida a essa estrutura filamentosa do citoesqueleto chamada lâmina nuclear, que serve para a ancoragem da cromatina. Entre dois espaços dessa membrana contígua encontram-se as proteínas que formam o complexo do poro. O nucleoplasma. O nucleoplasma é também chamado de matriz nuclear. Trata-se de uma solução à base de água, ou seja, aquosa, que contém proteínas, RNA, nucleotídeos e nucleosídeos e íons mergulhados nessa solução. Nessa solução estão também mergulhados o nucleolo e a cromatina. E ele apresenta fibrilas internas que apresentam um papel equivalente ao do citoesqueleto. Dispersos pelo nucleoplasma estão também os proteossomos, que são agregados proteicos envolvidos na degradação de proteína. A cromatina. Em células eucarióticas, o DNA está complexado com proteínas específicas, constituindo a cromatina. A sua organização é dinâmica, pois ela se altera de acordo com a fase do ciclo celular. No núcleo interfásico, a cromatina se apresenta compactada e também descompactada. Cromatina e cromossomos representam os dois aspectos morfológicos e fisiológicos de uma mesma estrutura. Portanto, cromatina e cromossomos são a mesma coisa em momentos diferentes na vida das células. As proteínas associadas ao DNA mais comuns são as histonas. As histonas são proteínas básicas bastante estáveis. O DNA dupla hélice enrola-se ao redor das histonas, formando uma estrutura molecular chamada nucleossomo. Essa imagem mostra a estrutura molecular do nucleossomo, mostrando a parte central uma histona aproximadamente esférica, ao redor dela enrola-se as fibras do DNA e aqui a histona H1, que é uma histona linear. Então, isso forma um complexo que fica parecido com um colarzinho de contas, que é chamado de nucleossoma. Esta é uma imagem de microscopia eletrônica do núcleo interfásico, mostrando regiões da cromatina que estão constantemente condensadas, que recebem o nome de heterocromatina, e regiões aonde a cromatina se descondensa e por isso recebem o nome de eucromatina. Aqui está representado como a cromatina gradativamente vai se condensando para formar os cromossomos no momento em que a célula se prepara para a sua duplicação. Aqui está um fio de cromatina descompactado. Esse fio de cromatina possui uma constrição central chamada centrômero e, no momento adequado, vai sofrer duplicação. Depois da duplicação, esses filamentos de cromatina se condensam e aí então passam a ser chamados de cromossomos. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de cromossomos humanos. Então, nós temos aqui um cromossomo humano já duplicado e por isso chamado de cromátides.
Essas cromátides, que são unidas por um centrômero, são chamadas de cromátides irmãs. O centrômero é a região de constrição do cromossomo, onde o DNA permanece condensado por pontes de coesina. Aqui, as cromátides irmãs, que são cada um dos braços do cromossomo duplicado. O centrômero é tão importante para a vida do cromossomo que eles podem ser classificados de acordo com a posição do centrômero. Quando os cromossomos possuem um centrômero que o divide em dois braços iguais, esse cromossomo é chamado de metacêntrico. Então, o centrômero fica no meio do cromossomo. Em alguns cromossomos, o centrômero fica ligeiramente deslocado para um dos lados, formando um braço curto, que é chamado de braço P, e um braço longo, que é chamado de braço Q. Nesse caso, os cromossomos são chamados de submetacêntricos. E a espécie humana possui ainda um cromossomo que tem o centrômero praticamente terminal, onde resta apenas um pedacinho do material genético que não é responsável por codificar proteínas. Nesse caso, o cromossomo é chamado de acrocêntrico. Este é um cariótipo humano, ou seja, o mapa dos cromossomos da espécie humana. Por ele, nós podemos perceber que a espécie humana possui um total de 46 cromossomos divididos em 23 pares. Portanto, nós temos um par de cromossomo 1, um par de cromossomo 2, né? 2 cromossomo 3, 2 cromossomo 4 e assim sucessivamente. Os cromossomos do cromossomo 1 ao 22 são chamados de autossômicos. O último par de cromossomos é representado por um par que nós chamamos de cromossomos sexuais. Eles recebem esse nome porque são responsáveis pelas características sexuais do indivíduo. O homem possui dois cromossomos diferentes, um cromossomo X e um cromossomo Y, enquanto nas mulheres existem dois cromossomos semelhantes, do mesmo tipo, são dois cromossomos X. Percebam que o cariótipo humano ele apresenta cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. São metacêntricos o cromossomo 1, 3, 16, 19 e 20. 1, 3, 16, 19 e 20 são cromossomos metacêntricos. Submetacêntricos são os cromossomos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 17, 18 e o cromossomo X, todos submetacêntricos. E os acrocêntricos são os cromossomos 13, 14, 15, 21, 22 e o cromossomo Y. O nucleolo. O nucleolo são estruturas esféricas que estão presentes no núcleo e não são envolvidos por membrana. O tamanho do nucleolo varia de 1 a 7 micrômetros e ele pode ser único, na maioria das vezes, ou pode ser também múltiplo. O nucleolo é formado por RNA ribossômico e ele apresenta também uma pequena quantidade de DNA, que é a cromatina que contém os genes codificadores do RNA ribossômico. Podemos dizer que o nucleolo ele possui dois componentes, um componente fibrilar e um componente granular. O componente fibrilar do nucleolo é o local da transcrição das fitas de RNA ribossômico. Já o componente granular é o local de montagem das subunidades ribossômicas. Então, enquanto o RNA está em formato de fibras, ele fica localizado no componente fibrilar.
A partir do momento que ele se dobra ao redor de proteínas, forma uma estrutura globular, por isso passa a ser chamado de componente granular. Essa imagem é uma fotomicrografia de microscopia óptica mostrando ovócitos, que são células germinativas femininas. Essa estrutura está mostrando o ovócito, que é a célula, o núcleo corado em rosa e aqui bem escuro na parte central do núcleo a presença dos nucleolos. E se falando de cromossomos, os cromossomos apresentam na extremidade da sua estrutura uma estrutura repetitiva chamada telômero. Os telômeros são sequências de DNA encontradas nas extremidades dos cromossomos, especialmente nas células eucarióticas. O telômero consiste de uma curta sequência repetida que se organiza em tândem, ou seja, na sequência. Essa repetição ela é sempre TTA-GGG. Então percebam pela imagem que TTA-GGG, TTA-GGG vai se repetindo, o que forma essa estrutura chamada telômero. Os telômeros, eles existem para impedir a adesão dos cromossomos entre si, mantendo a estabilidade cromossômica. Ele serve também para proteger o cromossomo contra a perda de pedaços contendo genes importantes. Então, à medida que a célula ela se divide, os telômeros vão ficando cada vez mais curtos. O encurtamento excessivo dos telômeros pode eliminar certos genes que são indispensáveis à sobrevivência da célula. Por isso que normalmente o encurtamento do telômero resulta em envelhecimento celular. Nessa imagem está representada a ovelha Dolly, que foi clonada em 1997 a partir de células de mama de uma ovelha que já tinha 4 anos de idade, ou seja, uma ovelha adulta. Quando tinha também os seus 4 anos de idade, a Dolly entrou em envelhecimento precoce. Ao analisar o núcleo das células da ovelha Dolly, os cientistas perceberam que as células da ovelha Dolly possuíam um encurtamento anormal dos seus telômeros. Ou seja, os cromossomos tinham o telômero da ovelha adulta, o que provocava um envelhecimento precoce na ovelha. As sequências do telômero são replicadas por uma enzima específica, chamada telomerase. Ela reconhece a extremidade rica em guanina do telômero, aumenta por complementaridade o molde de RNA e o comprimento dos telômeros. Bom, vamos falar agora um pouco a respeito do ciclo de vida da célula e, na sequência, vamos falar da mitose, o processo de divisão dessas células. O ciclo celular compreende os processos que ocorrem na célula desde a sua formação até a sua própria divisão em duas células filhas, todas iguais entre si. O ciclo de vida de uma célula pode ser dividido em duas etapas sucessivas, a intérfase e a mitose. A intérfase é o momento em que a célula não está se dividindo e ela pode, essa fase, ser subdividida em 3 outras subfases: a fase G1, a fase S e a fase G2, como representado no esquema: a fase G1, fase S, G2 e uma mitose entre essas subfases. A intérfase é o período mais longo na vida de uma célula. A mitose dura sempre cerca de 1 hora. Vamos ver mais detalhes a respeito de cada uma dessas subfases do ciclo celular da intérfase. O período G1. O período G1 é um período em que a célula ela está saindo de uma mitose. Portanto, é o período em que a célula reinicia a síntese de RNA e de proteína, que foram interrompidas durante a mitose.
Durante o período G1, a célula cresce. Às vezes pode acontecer da célula ter um período G1 muito longo, e nesse caso a gente diz que ela entra em estado quiescente, ou seja, ela se retira do ciclo celular. E nesse caso a fase é chamada de G0. A fase G1 é sucedida pelo período S, que é o período de síntese do DNA. Então, isso daqui é marcado pela síntese de DNA, que é a replicação, que é o responsável pela duplicação da quantidade total do DNA. Durante a fase S, aquela quantidade do DNA, por exemplo, aqui 2Cs, 2C representa a quantidade de DNA em uma célula diploide normal. Então, imaginemos que nós temos uma célula diploide humana normal e ela tem a quantidade de DNA 2C. Quando entra na fase S, a quantidade de DNA da célula vai aumentando gradativamente e lentamente, até que no final da fase S, todo o material genético, todo o DNA da célula esteja duplicado. Então, a gente parte de 2C e vai chegar para 4C. O material genético da célula continua assim duplicado até a terceira etapa da mitose, a chamada anáfase, quando a separação dos cromossomos das cromátides irmãs resulta numa diminuição abrupta na quantidade de DNA que volta para 2C. Sendo assim, em G1 nós temos a quantidade base de DNA. Durante a fase S atingimos o dobro desse DNA. Em G2 nós temos esse material genético todo duplicado e na mitose ele reduz novamente para 2Cs. Durante o período S, acontece também a duplicação das histonas, que são as proteínas associadas ao DNA humano, e também a duplicação dos centríolos, que é a estrutura responsável por iniciar o processo de divisão celular. Este é um esquema mostrando a mesma fase S, mas de uma célula que realiza meiose. Então, nós percebemos que a célula parte de uma quantidade diploide normal, uma quantidade diploide de DNA normal. Quando entra na fase S, ela dobra, né, duplica esse material genético, e esse material genético ele vai permanecer duplicado durante todo o período da fase G2 e vai diminuir na fase 1. Perceba que na anáfase 1, a quantidade de DNA volta para 2C ou 2x. E numa segunda divisão sucessiva, a quantidade de DNA cai para metade novamente. Por isso que dizemos que uma célula, quando ela faz meiose, ela tem uma característica reducional, ou seja, ela diminui a quantidade normal de DNA pela metade. Essa imagem mostra o que acontece durante o período de replicação do DNA. O DNA, como já foi mostrado numa outra aula, ele é sempre uma fita dupla e ele é formado por um fosfato ligado a uma desoxirribose que está ligada a uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada faz pontes de hidrogênio com as bases nitrogenadas da outra molécula, da outra fita de DNA. Durante a fase S do ciclo celular, esse cromossomo ele vai separar a sua dupla fita e essa dupla fita vai ser duplicada, né? Então, nós partimos de um cromossomo que tem duas cromátides e isso vai dar origem a 4 cromátides. Então, aqui está representado um DNA fita dupla que está descondensado. Durante a fase S, ele vai duplicar esse material genético e vai ficar um DNA dupla fita duplicado. De forma que quando os cromossomos se condensam para entrar na mitose, essas duas duplas fitas vão ser separadas, formando um lote cromossômico cada um.
Durante o período S, que é o período de síntese de DNA, ocorre também a interrupção temporária da replicação do DNA, ou seja, uma interrupção temporária do ciclo celular, induzido pela presença de possíveis danos no DNA. O sinal de parada é feito por uma proteína, chamada proteína P53, que é proveniente de um gene do mesmo nome. A transmissão dos danos de DNA às suas células filhas podem estar relacionadas à perda de função do gene P53, resultando num acúmulo de mutações que contribuem para o desenvolvimento do câncer. Sendo assim, a paralisação do ciclo celular permitido pelo P53 controla a ocorrência de tumores. Por isso, o gene P53 é conhecido como gene supressores de tumor. Caso o gene P53 detectar algum erro no material genético, ele desencadeia o sistema de reparo do DNA e as alterações, os erros que aconteceram nessa duplicação podem ser corrigidos. Se o sistema de reparo não conseguir corrigir os erros da replicação, o gene P53 desencadeia a apoptose, que significa a morte da célula. Saindo da fase S, a célula entra então no período G2. O período G2 é um período de preparativos para a mitose e ainda são bem pouco conhecidos. O que sabemos é que ocorre uma diminuição nos processos de síntese e começa então a condensação cromossômica para que a divisão aconteça. Quando a célula chega nessa fase, ela começa então a executar o processo de divisão, ou seja, a mitose. Todas as células que entram em mitose já têm o número de cromossomos, o número de DNA, a quantidade de DNA de suas células duplicadas. Na mitose, uma célula se divide igualmente o seu conteúdo, já duplicado, em duas outras células. Nas células humanas, nós temos então uma célula com 46 cromossomos que entra na mitose e, saindo dela, formam duas células filhas, ambas com 46 cromossomos. Isso só é possível graças àquela duplicação do material genético que aconteceu na fase S. A mitose, ela envolve duas etapas. Primeiro, a primeira etapa a acontecer, que é a divisão do material nuclear, chamada cariocinese, e posteriormente a divisão do citoplasma, que se chama citocinese. A cariocinese, ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, nessa sequência. Vamos conhecer cada uma dessas etapas. Na prófase, a palavra prófase significa a primeira fase. Então, a primeira fase, o início da divisão, é feito pela prófase. É o início da condensação das fibras da cromatina. Gradativamente, os cromossomos tornam-se mais curtos e mais espessos. Ocorre a desorganização da carioteca e a desintegração do nucleolo, e a migração dos centríolos para os polos opostos. No momento em que os centríolos atingem os polos opostos, a carioteca se desorganiza e a prófase chega ao final. Na prófase, nós podemos perceber a carioteca ainda íntegra, ainda existe a carioteca, e a condensação dos cromossomos, que vão se tornando curtos e espessos. Alguns autores classificam a transição da prófase para a metáfase em prometáfase. Esse período seria definido como o período em que as fibras do fuso, que foram fabricadas pelo centríolo, se ligam a lugares específicos do centrômero, chamado cinetocoro. Uma vez ligados aos cromossomos, as fibras do fuso vão poder organizar esses cromossomos no equador da célula.
Durante a metáfase, os cromossomos atingem o grau máximo de sua condensação e é o melhor momento para se visualizar os cromossomos humanos. Nessa etapa, os cromossomos posicionam-se no equador das células, o que favorece o arraste dos cromossomos, cada um para um lado da célula. Na anáfase, os centrômeros das duas cromátides irmãs separam-se, e esse é o ponto alto da mitose. É o momento em que ocorre a separação das cromátides irmãs. Uma vez separadas, essas cromátides passam a ser chamadas de cromossomos filhos e elas migram cada qual para um polo da célula. Quando esses cromossomos filhos chegam aos extremos, aos polos extremos, caracteriza-se a última fase da mitose, que é a telófase. Então, a telófase caracteriza pela chegada dos cromossomos filhos aos polos. A carioteca se reorganiza ao redor de cada um dos lotes cromossômicos, o nucleolo se reorganiza, os cromossomos se descondensam e ocorre então a citocinese, que é a divisão do citoplasma. O ponto alto então da telófase é a citocinese. Essa é uma representação da fase da telófase, onde nós já percebemos a presença de dois núcleos, cada um numa periferia celular. Nessa imagem estão fotografadas as 4 fases da mitose em células vegetais. A prófase, com a carioteca ainda íntegra, mas os cromossomos já bem condensados. A metáfase, com os seus cromossomos bem alinhados no equador da célula. A anáfase, com metade do lote de cromossomos para cada lado. E finalmente a telófase, onde os dois núcleos já são reorganizados. Acompanhe as fases da mitose acontecendo sucessivamente, porque elas não se interrompem de uma fase para outra. Aqui estão fotografias de uma mitose de uma célula animal, onde tudo que está representado, está corado em vermelho, é o material genético da célula. E o que está corado em azul é um material do citoesqueleto, constituído aí pelas fibras do fuso e pelos ásteres. Percebam, isso é uma microscopia eletrônica com focal de varredura, né? Vocês percebem aí a presença do núcleo íntegro, então em vermelho, mostrando o material genético. Depois, gradativamente, esse material vai se condensando, alinham-se os cromossomos no equador da célula e aqui já aparecem as fibras do fuso em azul. Aqui, o ponto alto da mitose, a anáfase e a telófase, encerrando o processo de divisão. Essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, mostrando um par de centríolos de cada lado, alinhado no equador da célula o lote cromossômico e aqui as chamadas fibras do fuso, que são as responsáveis por arrastar os cromossomos durante essa divisão celular. Observem algumas imagens de mitose de células vegetais. Aqui um núcleo interfásico clássico com a presença do nucleolo, duas anáfases, uma metáfase, uma anáfase, aqui uma prófase já bem avançada. Essa é uma linda imagem mostrando várias anáfases e uma telófase, mostrando a placa de divisão entre as duas células. Observe a sequência de eventos que acontecem durante a mitose.
prófase, a migração dos centríolos para polos opostos, desorganizou a carioteca, as fibras do fuso posicionando em metáfase os cromossomos, a anáfase e, finalmente, a telófase. Era só isso, pessoal. Não se esqueçam de responder os exercícios que vão ser postados, lembrando que essa foi a nossa última aula de biologia celular. Tchau!